Gente, então, agora a gente vai começar a classificar os contratos. A primeira classificação que eu vou fazer é a classificação quanto os direitos e os deveres. Os contratos, quando a gente está falando quanto os direitos e os deveres, eles podem ser unilaterais ou onerosos, ou bilaterais ou sinalagmáticos. Se um contrato ele é unilateral no que diz respeito quanto aos direitos e aos deveres, é porque só uma daquela parte daquele contrato vai ter direitos e deveres. Um exemplo é a doação. Quem tem ali na doação o dever e o direito? Vai ser quem? A pessoa que está doando, a que está recebendo, ela está aqui, ó. Só recebi, sem fazer nada, sem ter direitos nem deveres, entendeu? Atenção, como negócio jurídico, o contrato é sempre bilateral ou plurilateral, pois pressupõe a existência de duas ou mais pessoas para sua formação. A classificação como unilateral é analisada sob o prisma dos efeitos produzidos pela relação contratual, ou seja, em relação às obrigações, por envolverem prestações para apenas uma das partes. Como assim? Aqui a gente não pode confundir que a gente está falando quanto aos direitos e deveres, a gente não está falando quanto à estrutura de um contrato. É óbvio que na estrutura de um contrato eu vou ter que ter mais de uma pessoa, não existe eu fazer um contrato comigo mesmo, negociando algo comigo mesmo, não existe. Quando a gente fala da estrutura contratual, é óbvio que a estrutura contratual, no mínimo, ela tem que ser bilateral entre duas pessoas ou plurilateral, com mais de duas pessoas. Mas prestar atenção que... Não, vou falar mais à frente. Agora vamos, ainda falando quanto aos direitos e deveres, agora a gente vai falar do bilateral. Então, o bilateral ou sinalagmático é quando aquele contrato ele tem os direitos e os deveres são para mais de uma pessoa, são para as duas partes. E é sinalagmático porque há uma relação de troca. Ao mesmo tempo que eu tenho direitos, eu também tenho deveres e aquela outra pessoa do contrato também tem direitos e também tem deveres. O exemplo mais comum é da compra e venda. Eu compro um carro. Eu tenho qual dever? Eu tenho o dever de pagar aquele carro para aquela pessoa que está vendendo para mim. E tenho o direito de receber o carro. Na mesma via em que quem está vendendo o carro para mim tem o direito de receber o dinheiro e a obrigação de me dar o carro em troca disso. Tá vendo que as duas partes têm direitos e deveres? Por isso que é bilateral e sinalagmático. Mas prestando bem atenção nisso, na diferença, que aqui a gente está falando quanto aos direitos e deveres, a gente não está falando quanto à estrutura. Quando a gente vai estruturar um contrato, é óbvio que tem que ter mais de uma parte, porque eu não posso fazer um contrato só comigo mesma. Entenderam isso? E por último ainda, que eu tinha até esquecido de falar, quanto aos direitos e deveres, eles também podem ser plurilaterais, quando produz direitos e deveres para mais de uma pessoa, para mais de duas pessoas, não só aquele contrato não tem mais duas pessoas, ele é quanto à estrutura, ele é plurilateral, tem mais de duas pessoas naquele contrato. E além disso, obviamente, ele vai produzir direitos e deveres para todas aquelas partes daquele contrato. Se tem mais de duas partes, ele é plurilateral, então os direitos e deveres, eles são o quê? Plurilaterais. Entendeu? A gente tá falando aqui de direitos e deveres. Vou frisar isso na mente, porque a mim também causou muita dúvida. Agora vamos classificar quanto ao sacrifício patrimonial, faz-me rir. Eles podem ser gratuitos ou benéficos, ou onerosos, ou seja, quando a gente está falando do faz-me rir, tem contratos que podem ser contratos gratuitos, que naquele contrato não tem um fim oneroso, entendeu? Que é o contrato de doação. O exemplo é o contrato de doação. Aquele contrato de doação, ele não tem aquele fim oneroso para as duas partes, porque só uma das partes vai estar se beneficiando, que vai ser aquela pessoa que está recebendo a doação. Aquela outra pessoa que está doando, ela não tem um fim oneroso, ela está doando porque quis doar e tal.
ou oneroso. Quando aquele contrato ele for oneroso, ele vai produzir efeitos onerosos para as duas partes. Como assim? Quando eu estou comprando um carro, por mais que não seja dinheiro vivo, eu comprei o carro, aquilo é um bem que vale um dinheiro. Da mesma forma que quem me vendeu o carro recebeu o dinheiro, que é um bem. Então tem fim oneroso para ambas as partes. Agora, quando é um contrato gratuito, quando a gente fala que ele é gratuito, é porque só uma das partes ela recebeu algo oneroso em troca, que é aquela pessoa, né, no exemplo que eu dei, que está recebendo a doação. Aquela outra pessoa que recebeu a doação não tem fim oneroso. Então aquele contrato ele não tem um fim oneroso. Entende? Não, espero não estar confundindo. Ele não tem aquele fim de ter uma relação de troca, de onerosa. Não, entendeu? É o que diferencia o tipo de contrato gratuito para os onerosos, quando a gente fala do sacrifício patrimonial. Agora a gente vai classificar quanto aos riscos. Quanto aos riscos, podem ser comutativos ou aleatórios. Comutativos, as partes elas sabem exatamente o que vão receber e o que terão que pagar. Exemplo é um contrato de aluguel. Eu sei o que eu vou receber, aquela casa, e eu sei o que eu vou pagar. As partes sabem desde o início o que vai receber, o que cada um vai receber. Agora, aleatório envolve a figura do risco. Pelo menos uma das partes ela não conhece as suas obrigações com exatidão diante da existência de um elemento acidental. Dependem de um evento futuro incerto. Não é possível conhecer a exatidão da sua obrigação no momento da celebração, pois está sujeito a um risco. O exemplo que está até aqui é o seguro de automóvel. Eu contrato seguro de automóvel, né? Eu pago todo mês, mas eu não sei o que vai acontecer, né? Não sei, vou bater o carro, vou roubar meu carro, não sei. Mas também um exemplo muito bom é quando aquela pessoa compra com um fazendeiro, um produtor de laranjas. Eu falo assim, eu quero todas as laranjas que saem esse mês. E aí, é um evento futuro e incerto. Eu sei quantas? Não sei. O cara só sabe que ele vai receber, mas eu sei quantas laranjas eu vou receber, não sei. Não sei quantas estarão boas, não sei quantas estarão ruins, entendeu? É incerto, é aleatório, depende. Tá, agora a gente vai classificar quanto ao aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Eita, a dicção tá péssima. Ou seja, é como o contrato se forma, como ele se aperfeiçoa. Ou é consensual ou é real. Consensual se aperfeiçoa, se forma o contrato com uma mera manifestação da vontade. Eu falo pro cara, eu vou continuar com o exemplo da compra e venda do carro. Eu falo pro cara, olha, eita, tá. Eu falo pro cara, assim, olha, eu quero comprar o carro de você. Pronto. Aquele é um contrato consensual. A simples manifestação da vontade já faz o contrato se formado ali, por mais que a gente ainda não tenha um papel para assinar. O real não. O real é diferente. Apenas se aperfeiçoa com a entrega da coisa, exige o ato material da transferência do bem. O contrato, ele se inicia com a entrega da coisa, entendeu? Um exemplo disso é empréstimo bancário. Não adianta eu chegar pro banco e falar assim, olha, eu vou querer um empréstimo. E aí? O banco vai falar, e aí, como é que vai ser? O que é que você quer? Você tá percebendo que não vai se iniciar? Nesse tipo de contrato, a gente precisa que seja real. Eu preciso, para que o contrato seja firmado, ele se aperfeiçoe, ele nasça. Eu preciso além da manifestação da vontade, eu preciso daquele ato material. Eu preciso que o banco vá lá e me empreste o dinheiro. Aí sim eu tenho um contrato com o banco. Entendeu? As fases. Tá, agora vamos para classificação quanto ao prazo. O contrato ele pode ser de prazo determinado e de prazo indeterminado. A gente estuda isso lá no direito do trabalho, né? Um exemplo é o contrato de prestação de serviço. Pode ser por prazo determinado ou por prazo indeterminado. Determinado é aquele que eu sei quando vai ser cancelado, quando o contrato vai acabar, né? Não cancelado. E indeterminado é aquele contrato, assim, eu contratei a pessoa, mas eu não tenho dia para descontratar. Eu acho que é um exemplo bem básico, né? Quanto à pessoalidade, o contrato pode ser impessoal ou pessoal.
Pessoal é quando, tipo assim, eu contratei aquela pessoa. Ela não pode ser substituída. Eu contratei o Menos é Mais pra cantar no meu aniversário. E aí chega lá, sei lá, pagode do chinelo. Não menosprezando o pagode do chinelo, que eu ia amar qualquer um dos dois. Mas voltando aqui. Chega o pagode do chinelo. Eu peguei e falei assim, cara, mas eu contratei quem? O Menos é Mais. Eu queria o Dudu aqui. Não queria o pagode do chinelo. Entendeu? É impessoal. Agora, contratos pessoais são aqueles que, tipo, se mudar a pessoa, assim... Ah, eu contratei... Fiz um contrato que eu queria as laranjas. E aí... a fazenda do cara era a mesma fazenda, só que era dividida. Tinha aquele cara e tinha outra pessoa. E aí eu contratei com aquele cara, mas foi da parte do outro cara que me deu as laranjas. Aí, pessoal, eu não... A pessoa não interessa, o produto ali da laranja é que é o mais importante pra mim. Então, se vier de outra pessoa, mas desde que seja daquela mesma plantação, pra mim não interessa. Entendeu? E contratos de consumo. O contrato de consumo, ele é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Caracteriza pela habitualidade de quem fornece ou a destinação final do produto ou serviço para quem o consome, né? Por exemplo, aquele contrato de consumo, ele é classificado como um contrato de consumo porque aquela pessoa tem aquela habitualidade, ela vende sempre aquele produto. Então, que já é uma pessoa que vende para o consumidor. E a destinação final é, por exemplo, como eu vou explicar isso? Um contrato de consumo é aquele contrato, por exemplo, eu vou lá e compro um carro 0 quilômetros da concessionária. A concessionária, ela tá acostumada, ela tem aquela habitualidade em vender carros. O contrato civil, regido pelo Código Civil, é aquele contrato que eu compro um carro igual eu comprei meu carro, com uma pessoa física. É uma pessoa ali que tá vendendo o carro, ela não tem a habitualidade de vender o carro, ela só quis trocar de carro e eu fui lá e comprei. Entendeu? Agora vamos quanto ao cumprimento do contrato. Eles podem se cumprir instantaneamente ou de execução imediata, são aqueles contratos de compra e venda. Comprei um celular, ele vai se executar ali imediatamente. Claro, se eu pagar o celular direto, né? Na cara, dei lá 10 mil reais, acabou. E o de execução continuada ou de trato sucessivo. Tem um cumprimento de forma sucessiva ou periódica no tempo, que é a venda, a compra parcelada. Vamos lá, eu comprei o celular, mas eu não paguei à vista, eu parcelei. A execução desse contrato vai ser o quê? Contínua. Eu vou pagar ali durante 12 vezes sem juros. E de execução deferida. As prestações, ou algumas delas, têm o seu cumprimento adiado para um momento futuro. Compra e venda por encomenda, por exemplo. Aquele exemplo que eu dei das laranjas. Olha, eu tô comprando aqui o que a sua plantação der de laranja até o mês que vem, entendeu? A execução é deferida, mais pra frente. Atenção! Nos contratos de execução continuada ou deferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, o devedor poderá pedir a resolução do contrato. Ou seja, eu comprei lá do cara as laranjas que vão vir no próximo mês, por exemplo. Eu falei assim, olha, eu quero 120 laranjas que você vai produzir ao longo desse mês. Aí acaba que o cara só consegue produzir as 120 laranjas, que no caso eram minhas, que eu comprei, só que ele não tem para os outros fornecedores. Aí o que ele faz? Ele aumenta o preço da laranja lá em cima, porque esse mês não foi um mês de muita produção, de muito cultivo de laranja. Ele pode fazer isso? Não. Eu, como devedor, eu posso extinguir pedir a resolução desse contrato por conta disso, entendeu? Porque eu falei assim, poxa, eu comprei a laranja por esse preço, é só porque aconteceu um fenômeno extraordinário da natureza e você só conseguiu as únicas 120 laranjas que você quer me cobrar? Pera ainda. Tá, agora a gente vai classificar quanto à ingerência na elaboração. Quando a gente fala da ingerência na elaboração, é o poder de influência ou participação ativa que cada parte vai ter.
Eles podem ser paritários ou de adesão, ou seja, o poder de influência ele pode ser paritário. Então, as duas partes elas vão estar paritárias na hora de escolher quais são as cláusulas, de negociar aquele contrato. Agora, se ele for um contrato de adesão, não. Se for um contrato de adesão, o contrato já vai vir pronto com as suas próprias cláusulas. Cabe a pessoa aceitar ou não, assinar ou não, anuir ou não. Entendeu? Agora, quanto à previsão legal, existem os típicos e os atípicos. Ou seja, típicos são aqueles contratos que têm previsão legal e atípicos são aqueles contratos que não têm previsão legal, mas que eles podem ser formados sim, desde que sigam as normas gerais dos contratos. Quanto à formalidade, aí a gente está falando da forma que o contrato tem que vir. Eles são formais, somente serão formais os contratos quando a lei estabelece essa exigência, a lei exige que eles sejam celebrados de uma maneira específica, ou seja, a validade do contrato depende de que ele seja feito de uma determinada forma. Ou não formais. A informalidade é a regra, conforme o princípio da operabilidade ou simplicidade, previsto no artigo 107 do CC. A validade da declaração de vontade não dependerá da forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Ou seja, aquele contrato ele pode ser não formal, não tem uma forma direitinha, direita, que tem uma lei especial específica que fala como aquele contrato tem que vir. Normalmente é regra, são exceções, contratos que possuem exceções, que são contratos que eles são formais, que a lei vai falar exatamente como ele tem que vir. Entendeu? Acho que eu embolei um pouco o raciocínio, mas a regra é, a maioria dos contratos eles são não formais, não tem uma forma direitinha como ele tem que vir. Mas qual é a exceção? Os contratos formais, que a lei, através de leis especiais, vai falar, olha, o contrato, tananã, ele vem assim, ó, essa é a forma dele. Entenderam isso? E quanto à independência do contrato? Principais são aqueles que existem por si só, não havendo a relação de dependência em relação ao outro pacto. O contrato de compra e venda normal, simples, ele é um contrato principal, ele não depende de outro contrato. E acessórios, contrato cuja validade depende do contrato principal, o princípio daquela gravitação jurídica. Tem o principal e em volta dele tem os outros contratos. O acessório ele vai o quê? Seguir o principal. E o que acontece no principal repercute no acessório. Se o principal é nulo ou se extingue, o acessório também será. Se o principal prescreve, o acessório se prescreve também. O que acontece? É aquilo que eu falei, tem um contrato principal e tem aqueles que gravitacionam em torno daquele principal. Outros contratos que vão gravitacionar ao entorno dele. Se acontecer alguma coisa com esse daqui, todo o resto, essa coisa também vai acontecer e vai se repercutir também com os outros. O exemplo é o contrato de fiança. Ou seja, se eu tenho uma fiança, esse contrato de fiança, quando a gente fala na locação, tem um contrato de fiança, aqui é o contrato da locação principal, e o contrato de fiança ele está gravitacionando em torno do contrato de locação. Se acontecer alguma coisa com o contrato de locação, a fiança cai por terra. Entenderam isso?